Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos em mais um programa Café de Negócios, um programa que tem como objetivo ajudar você que quer se tornar um empreendedor, passar inúmeras dicas de empreendedorismo para você. E no programa de hoje estou com uma pessoa muito especial, a Ana. Seja bem-vinda, Ana. Oi, Érica, tudo bem? Muito bom ter você Obrigada aqui, pelo Ana. convite. Eu que agradeço. A Ana tem uma história de empreendedorismo incrível, muitos desafios no meio do caminho, né, Ana? Muitos. Alguns contratempos, que tudo isso vai servir como motivação para você ficar conosco aqui até o final. E para a gente começar, eu vou pedir para que a Ana se apresente, fale um pouquinho quem é a Ana, para que você aí consiga, inclusive, estabelecer um laço de confiança com a Ana e se inspirar na história dela. Vem comigo aqui. Ana, conta para o nosso público quem é a Ana. Bom, eu sou a Ana Paula Goziene, né? Tô tão acostumada a falar que eu sou a Ana que eu até esqueço que tenho a Ana Paula. A Ana Paula Goziene, filha do Dirceu, da Cecília. Tenho 2 irmãos, o Pedro e o Marco. E sou casada com o Claudinei. E sou a mamãe do Caleb. E a Ana mora onde, Ana? Em Americana. Tá. E conta pra gente, como é que foi a infância? Sempre morou lá, Ana? Nasceu em Americana? Eu nasci em Campinas, na verdade, mas só fui pra maternidade mesmo, mas sempre vivi em Americana, sempre morei no Jardim São Paulo. E depois que eu me casei, que eu mudei de bairro só, e agora eu voltei pro Jardim São Paulo. Então, a minha vida inteira, praticamente, eu passei no Jardim São Paulo, em Americana. Ana, e como é que foi a sua área acadêmica? Estudou em escola pública? Conta pra gente aí, como é que foi sua infância, Ana? Você é a mais velha dos 2 irmãos? Não, eu sou a caçula, né, a raspinha do tacho. Depois de 7 anos, a minha mãe engravidou. E eu sempre estudei em escola pública. E só quando eu fui fazer faculdade, eu fiz Direito na Unisal, mas eu não exerço a profissão, porque eu sempre fui da área comercial, eu sempre gostei de vendas, sempre. E nessa época que eu fazia faculdade, eu representava uma empresa que eu vendia ferramentas, vai vendo. Legal. E nessa coisa de vender ferramentas, eu visitava muito material de construção. E lá eu ficava assim... Toda vez que eu ia visitar, eu ficava lá olhando os pisos novos, os azulejos novos. Então, assim, sempre com um olharzinho para casa, para deixar a casa mais linda, né? Uma reforminha. E daí, quando eu me formei na faculdade, eu conheci o meu esposo. E o meu esposo tem uma distribuidora de tecidos para decoração. Que ele sempre forneceu para fábricas, para os tapeceiros, né? E daí eu comecei a ajudar ele a escolher coleções, tal, com um olhar feminino. Nessa época vocês eram namorados ainda? Namorados ainda. E você ainda trabalhando na fábrica? Ainda trabalhava de representante comercial, de ferramentas. E daí eu cansei um pouquinho desse universo masculino, né? E conversando com uma amiga, a gente resolveu abrir uma loja de lingerie. Aí a gente abriu, mas não deu muito certo. Aí a gente resolveu vender e eu fui trabalhar com o meu esposo no escritório. Certo. Só que eu sempre fui vendas. Escritório, quadradinho, fechado. Eu ficava assim... Agoniada. Agoniada de estar ali. Eu não via a hora do tempo passar. Só que eu fui notando que o público final, os clientes finais começaram a ir na nossa distribuidora. Porque vocês vendiam para outro público? Só para fábrica e para tapeceiro. Certo. Né? Porque eu só vendia o tecido. Esse tecido aqui, eu vendo lá. Então, eu comecei a reparar isso, que começou a vir o público que é o cliente final na loja. Só que a loja era assim, não era preparada para receber o cliente, né? O cliente final. Era um ambiente mais rústico, né?
aquela coisa de um monte de peça de tecido no meio, porque era vendas grandes, né? Uma fábrica de tecido não compra 10 peças, compra 100 peças. Então, você deixa separado, o caminhão vai passar a pegar. Aquela baguncinha organizada que a gente fala, né? E daí, os próprios funcionários nossos lá começavam a me chamar. Toda vez que vinha um cliente final, me chamava para eu atender aqueles clientes. Porque eles falavam assim, você é mulher, elas se identificam mais com você. Tem que ter paciência com o cliente final. Tem que ter paciência. Né? Tem muita paciência, porque escolher o tecido que vai ficar no seu sofá durante anos não é fácil. Aí eu comecei a atender esses clientes e daí eu falei assim, bom, uma maneira de eu sair desse escritório vai ser eu fazer essas vendas do cliente final explodir, tanto que eu não precise mais ficar no escritório. Sim. Aí eu comecei a me empenhar nisso e aí eu comecei a buscar fornecedor de papel de parede e comecei a introduzir produtos. E quando eu vi, eu já estava assim, agendando visita para ir na casa das pessoas, oferecer o tecido, oferecer o papel. E aquele ambiente lá já não cabia mais para mim, porque eu comecei a atender arquiteta, né? Então eu precisava de um lugar mais bonito. Aí nós tínhamos um imóvel e meu marido falou, olha, vamos montar uma loja lá então, e a gente faz novo, faz tudo bonito, e a gente muda para lá, e deixa aqui só para estoque. E nesse período você não tinha um bebê ainda, ou já tinha? Não, meu bebê é pequenininho, tem só 9 meses. Isso foi em 2012. Tá. Aí a gente começou essa reforma nesse prédio, e reforma você já viu, né? Sim. Não acabava nunca. A gente já estava virando até chacota para os concorrentes, que o pessoal não acreditava que a gente ia inaugurar, porque, nossa, passou assim 4, 5 pedreiros na obra, foi uma coisa assim de louco. Então demorou muito para a gente concluir essa reforma, né? E durante essa reforma, a sua intenção era trabalhar com outro tipo de produto? Aumentar o leque, né? Aumentar. Continuar com o produto que nós já tínhamos, que era o tecido e o papel de parede. Certo. Só que com o tempo que nós fomos aumentando esse leque de produto. Inaugurar a loja, a gente inaugurou só com o tecido e o papel de parede. Certo. Mas antes de inaugurar, a gente passou por esse período de reforma, né? Até que eu adoeci e eu tive que fazer um tratamento no meio dessa reforma. E daí a gente precisou dar uma pausinha. Então já estava demorando, demorou mais ainda. E depois eu vou querer saber um pouquinho mais desse seu período de quando você adoeceu. E eu queria saber, durante essa reforma, Ana, você enquanto empresária, o que você falaria para quem está nos assistindo, inclusive agora como uma dica, que provavelmente tem pessoas nos assistindo que passa pelo mesmo problema, né? De você idealiza um espaço e de repente começam esses contratempos com a obra, com o pedreiro. O que você falaria? Qual a sua experiência em cima disso, Ana? Olha... Porque aí você estava, né? Nem aqui com a loja nova, com um pé aqui e um pé lá, né? Na antiga loja. Isso. Era uma torneira aberta, né? Tá. Porque era dinheiro que não acabava. Sim. E então, assim, eu ter um giro de caixa, pensar num giro de caixa é importante. Nossa, muito importante. Para começar uma obra, você tem que ter uma reserva, porque a obra sempre é assim. O arquiteto, o engenheiro fala que vai gastar 100, você prepara para gastar 150, 200. Exatamente. Porque a obra é sempre uma caixinha de surpresa. E ainda mais no nosso caso, se tratando de uma reforma, de um prédio antigo, né? Então, sempre surgia um probleminha ou outro. Então, a dica que eu dou é assim, faz uma reserva, né? Se prepara para isso, não entra de alegre numa reforma, numa mudança, porque empecilhos imprevistos, né? Podem surgir. É comum. É comum.
E para você não ficar assim, ser pego de, como fala? De surpresa. De surpresa. No meio do caminho. É. E aí, no meio dessa história, você acabou adoecendo. Isso, eu acabei adoecendo e daí foi assim um período difícil, porque a gente escolheu fazer o meu tratamento em São Paulo e daí eu ficava mais em São Paulo do que em Americana, meu marido também, né? Então, foi um período que daí a gente abandonou a obra e a nossa loja que funcionava também, né? Isso que eu queria saber, como é que foi esse período para vocês? A outra loja não fechou, mas não alguém fechou. Tocou. Nossa, alguém ficou tocando essa loja. Isso, a gente tinha uma equipe, né? Tá. O irmão do meu marido é nosso gerente lá, ele tocou a loja para nós enquanto a gente estava nesse período difícil. Entendi. Ana, e o que foi que você teve nesse período? Eu tive um câncer de mama, Tá. né? Que eu já tinha percebido que eu tinha um nódulo e tal. E eu fui no médico durante um ano inteiro sem o médico conseguir diagnosticar. E até que eu mudei de médico, até uma dica, né? Extremamente importante. A gente ouviu os anjinhos do Senhor que falam nos nossos ouvidos para trocar de médico, que a gente faz. Às vezes a gente pensa assim, nossa, mas ele é tão bom, tão famoso, né? Mas errar é humano, né? E a gente não pode confiar totalmente a nossa vida na mão de outras pessoas, né? Não tenha dúvida. E daí eu troquei de médico e daí foi constatado que eu estava com um câncer de mama. Eu vou querer saber, inclusive, mais dessa história, mas eu vou pedir para que você aguarde um minutinho, porque eu sei que tem pessoas que estão nos ouvindo e, nesse momento, passando pelo mesmo problema que você. Então, eu vou pedir para você que está aí, nos aguarde e me aguarde no próximo bloco para você escutar a história da Ana. Não saia daí. Volta no segundo bloco do nosso programa Café de Negócios. Eu estou aqui com a Ana, uma empresária da cidade de Americana, que estava nos contando que durante, né, Ana, a reforma de uma loja, ela infelizmente recebeu uma notícia. Posso dizer que é um contratempo, Ana? É um contratempo, né, Ana? Foi. O diagnóstico de um câncer de mama. E ela vai, inclusive, abrir um parênteses aqui para nos contar e para dar dicas para nós mulheres, né, Ana, que às vezes não dá importância para alguns sinais que o nosso corpo dá, e contar como é que ela virou o jogo no meio de tudo isso. Conta pra gente, Ana. E aí você percebeu que você tinha um nódulo, é isso? Isso. Em 2013, eu fui diagnosticada com esse câncer de mama, mas ele já estava comigo durante 2012 todo, porque 2012 todinho eu tinha ido ao médico, porque eu já tinha sentido fazendo autoexame muito importante, viu, mulheres que estão aí em casa, não é só no Outubro Rosa não, é todo mês, tá? Fazendo o autoexame eu senti esse carocinho e já fui procurar um médico. E ele, assim, falava que não era nada, que era para mim tirar isso da cabeça, que eu era muito nova, na época eu tinha 32 anos. Ele falava assim, imagina, não é nada não. Eu estava fazendo exames para engravidar, ele até falava assim, vai ter o seu bebê, depois que tiver o bebê você volta aqui, a gente tira esse carocinho, põe um silicone. Eu falava assim, gente, mas que coisa estranha, né? Não tá normal essa conversa entre médico e paciente. Aí eu fui buscar uma segunda opinião, mas isso eu já tinha ido várias vezes nele.
e já tinha feito vários exames, mas o exame principal, que é a mamografia e a biópsia, ele não pediu. Ele não fez. Então, eu fiz ressonância, tomografia, ultrassom, mas o que era realmente importante, porque ele não acreditava, por eu ser jovem, né? Por ter só 32 anos, porque a mamografia geralmente começamos a fazer a partir dos 40, que é a propaganda, né? Mas isso não é uma realidade, Érica, porque eu conheci pessoas, meninas, que até, assim, triste, mas que de 20 anos, 26 anos, que até faleceram por conta do câncer de mama. Durante o meu tratamento, conheci muitas pessoas. E, então, quer dizer, não é uma realidade só a partir dos 40. A partir dos 40, isso que é importante dizer, né? A mulher, ela tem que se cuidar desde novinha, sempre tá fazendo o autoexame. E daí eu procurei uma segunda opinião, e daí o médico falou, olha, olhando seus exames não tem nada, mas vamos fazer uma biópsia. Aí fizemos, essa biópsia não chegava mais, ia chegar em 10 dias, eu fui no laboratório buscar, mandou para São Carlos. Falei, nossa, alguma coisa tá estranha. Daqui 15 dias volta. Aí, quando voltou, constatou que realmente era um câncer de mama. Aí, a gente fica sem chão, né? Sim. Porque, mesmo hoje com a tecnologia super avançada, a medicina super avançada, você ter um diagnóstico de câncer não é fácil. Sim. Assim, o chão abre e a gente sente muito medo, né? Ainda está muito ligado com morte, né? E daí meu esposo falou assim, não, nós não vamos tratar aqui porque a gente já errou o suficiente, né? Ficamos esperando muito tempo, perdemos muito tempo, na verdade, né? Sim. E daí a gente escolheu tratar em São Paulo. Eu fiz o tratamento todinho lá, fiz químio, fiquei carequinha, né? Até eu brinco que eu era a carequinha mais charmosa do Brasil. Sim. Quem olhar lá no meu Face tem minhas fotinhos careca. E depois fiz rádio. Aí quando eu fiz rádio foi muito legal, foi uma corrente do amor, porque cada dia uma amiga me levava para São Paulo fazer rádio. Foi bem legal, porque todos os dias, a rádio você tem que fazer todos os dias. A químio era uma vez na semana, mas a rádio eram 22 rádios todos os dias. Então, assim, meu marido já tinha se ausentado demais da empresa, né? Então, na rádio, na químio, ele foi todas as químios. Ele falou que fez um propósito com Deus, que ele ia todas as químios me levar. E ele me levou. Mas na rádio, como ia todos os dias, daí as amigas me levavam. E foi muito legal isso, porque, assim, é gostoso você sentir esse carinho das pessoas, né? E daí, graças a Deus, Deus me carregou no colo, eu sou cristã também, eu acreditei 100% que Deus ia me curar e fui curada. E daí depois eu tive que ficar um período tomando remédio, né? Porque o meu câncer foi hormonal. Então eu tive que adiar esse sonho de ser mãe. Tá. Né? Antes de fazer a químio, eu congelei embriões. Tá. E porque a químio ela pode queimar os ovários, né? Então o oncologista falou, olha, se o seu sonho é ser mãe, então nós vamos se precaver. Aí, em 2017, o meu oncologista liberou para eu ter bebê. Ah, que delícia. Aí eu engravidei, mas nessa primeira tentativa não deu certo. Deu positivo, mas eu acabei perdendo. Aí, depois de um ano, eu falei pro meu marido, ou é agora, ou eu vou ter que voltar a tomar o remédio, porque eu tinha que dar a pausa no remédio, né? Sim. Aí ele falou, então vamos de novo, vamos criar coragem e vamos. Aí nós oramos ao Senhor e fomos. Aí cheguei lá no meu médico dos embriões, ele falou assim, olha Ana, não sei, os melhores a gente já usou, os mais bonitos a gente já usou. Agora só sobrou 2. Mais ou menos. Mais ou menos, um tortinho, outro feinho. Mas daí eu falei assim, Senhor, na hora eu falei, eu não aceito isso.
Eu não aceito. Senhor, honrou Davi, que era pequenininho, feinho, ruivinho. Vai me honrar também. E deu positivo, e depois de 9 meses nasceu Caleb, que nasceu agora, 6 de fevereiro de 2019. Ele está com 9 meses. E o Caleb é uma bênção. Eu imagino. O filho da promessa, né? E é o que faz a gente muito feliz. Que lindo, né? E nesse meio de tempo, a loja, né? Porque nesse tempo que eu dei de engravidar e de tratamento, terminei o tratamento, eu falei, agora nós vamos abrir essa loja. Só que daí meu marido ficou fraco. Porque passamos muitas coisas, muitas turbulências, até financeiramente a gente estava fraco. Ele falou assim, não sei. Eu falei assim, olha, vamos colocar tudo lá dentro, que segunda-feira eu vou abrir essa loja. Ele falou, mas você é louca? Eu falei, sou. Vamos abrir essa loja segunda-feira. Mas não tem nem funcionário. Eu falei assim, arruma 2 aí seu e vamos. Aí a gente abriu a loja e coloquei uma faixa lá na frente, para honra e glória do Senhor, estamos abertos, porque ficou tanto tempo fechada que eu falei assim, as pessoas nem vão perceber que a gente abriu, né? E eu falei assim, é por Deus que a gente conseguiu abrir essa porta. E daí, desde lá, a gente está assim, crescendo cada vez mais. No começo não foi fácil, até uma dica que eu dou para quem está querendo empreender, é assim, não desista, porque o começo não é fácil, gente. É assim, eu penso que 2 anos ali na loja, eu sofri bastante, assim, de tipo... a Erika tinha falado pra mim, trocou figurinha? Eu falei assim, não, tinha dia que eu tinha que pôr figurinha do bolso, não dava pra trocar. Mas hoje a minha loja assim tá super reconhecida. Delícia, né? Hoje os maiores arquitetos da cidade, da região, vêm para minha loja porque ela é conhecida pela qualidade, pela pontualidade, que isso é muito importante num negócio, atendimento, qualidade. Pontualidade, se você falou que vai entregar dia 10, você vai se matar, vai trabalhar até meia-noite, vai passar a madrugada trabalhando, mas você vai entregar dia 10. Certo. Né? Porque, ainda mais no meu caso, que é decoração, casa é um sonho para as pessoas. Né? Elas sonham de ver a casa mais bonita. Até o slogan da loja é sua casa mais linda. Qual é o nome da loja, Ana? Distema Decorações. Distema Decorações. E elas sonham com isso, então você não pode brincar com os sonhos das pessoas, né? Então a gente se esforça muito para fazer do jeito que o cliente sonhou, idealizou, né? O que importa para nós na loja é ver os olhinhos dos nossos clientes brilhando. Muito bom. Ana, se você fosse falar para quem está nos assistindo agora, a característica mais importante para se tornar empreendedora, o que você diria para as pessoas? Fala ali, naquela câmera. Fé. A gente tem que ter muita fé no nosso trabalho e, assim, foco, perseverar muito, porque as dificuldades vêm, mas a gente, com fé, a gente vence todas elas. Muito bom. Ana, a gente sempre deixa um minutinho final do nosso programa para que você olhe para aquela câmera e tenha a oportunidade de agradecer todas as pessoas que te honraram, pessoas que te ajudaram a chegar até aqui. Então, fique à vontade, aquela câmera ali, ela é sua. Bom, quero agradecer aos meus pais, né, que sempre acreditaram em mim, e principalmente ao meu marido, Claudinei, que sem ele eu não conseguiria, porque ele foi uma peça fundamental para que a minha loja desse certo, porque ele apostou nela, né? Então, eu tenho muita gratidão por isso. E a toda a equipe da Distema, né? Todas as minhas meninas agora, que eu tenho uma equipe só de meninas fantásticas, super poderosas. E elas cuidam nesse período mesmo que eu tive o bebê esse ano. Elas têm cuidado da Distema como se fosse delas. Então, toda a minha gratidão
a minha equipe, ao meu esposo e a minha família. Bom, Ana, eu aproveito, inclusive, para agradecer. Quero agradecer a Isa, que é a minha maquiadora. Agradecer a Cláudia, do Salão Cláudia Costas, que gentilmente faz o meu cabelo. Vocês, meninas, arrasam. Muito obrigada para vocês. E, Ana, muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço. Por compartilhar conosco essa história, por nos inspirar, por abrir os nossos olhos em relação, né, não só ao empreendedorismo, mas essa doença que hoje, infelizmente, ela ataca muitas pessoas e porque também a gente acredita que a mamografia eu só faço aos 40 anos, né, Ana? Não é verdade, né? Não é. Então, muito obrigada pela sua disposição de vir até aqui e compartilhar isso com a gente. Eu que agradeço, fiquei muito feliz com o convite. Obrigada. E você que está em casa, gratidão também por você ter ficado comigo até aqui e eu te espero no próximo programa. Tchau, tchau.